Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes Raça Classe Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal com o tema Agrobalsas, a feira da fome, do desemprego e da destruição do Cerrado. Firmeza? Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer a você que está curtindo os nossos vídeos, que está comentando, que está compartilhando. Por favor, continue divulgando o nosso canal. Firmeza? Vamos aí para a vinheta, vamos para o vídeo, HC. Então, camaradas, semana passada, de 13 a 18 agora de maio, foi realizada a Agrobalsas, que é a maior feira do agronegócio do estado do Maranhão, uma das maiores do Nordeste e até do Brasil. Movimentaram aí algo em torno de 6 bilhões de reais só em negócios. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma cobertura midiática tão pomposa em torno de um evento desta natureza. Isso ao mesmo tempo que 31 cidades do estado do Maranhão entravam em estado de alerta em função das fortes chuvas aqui do nosso estado. O que não faltou neste evento foi fake news, uma empilhada sobre a outra, de que o agronegócio ajuda o desenvolvimento do estado, traz divisas, empregos e é até sustentável. O nosso vídeo é justamente para desmontar com esses argumentos, um por um desses argumentos. Só que, diferente deles, nós vamos apresentar aqui dados para mostrar que o agronegócio é o principal responsável pela fome, pelo desemprego e pela destruição dos biomas e no Maranhão, muito particularmente do Cerrado. Então, a primeira fake news está no nome do próprio evento, no título do evento. O milagre no Cerrado. Não é o milagre do Cerrado, é no Cerrado. É que vem de fora. Pode parecer com algo meramente semântico, mas não é. O presidente da FAPSEM, que foi uma das organizadoras do evento, o nome dele é o Paulo Crelin, chegou a afirmar que o agronegócio transformou uma terra improdutiva, o Cerrado, numa terra produtiva. É como se esses grupos viessem para cá, para o Maranhão, não movidos pela ganância, não movidos pelo lucro fácil, pela terra barata, pela terra roubada, pelos incentivos fiscais, mas viessem para cá para fazer um milagre. Veja o que ele próprio fala numa entrevista que ele deu à TV Mirante, que é uma afiliada da Globo aqui no Maranhão. Os migrantes chegaram há mais de 40 anos atrás, que esse é o tema principal, então, do Agrobalsa, o milagre no Cerrado, que transformaram esses solos improdutivos em solos produtivos? Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. O Cerrado é considerado a maior savana do mundo. É uma das maiores biodiversidades do planeta. 5% de todas as espécies desse planeta Terra estão aqui no nosso Cerrado, que também é considerado como a caixa d'água do nosso país. 40% da água doce, que é utilizada para o consumo, que é utilizada para a produção de energia, 40% está aqui no nosso Cerrado. Das 12 bacias hidrográficas do Brasil, 8 estão aqui no Cerrado. Aí esse povo vem dizer que veio para o Cerrado fazer milagre, muito pelo contrário. Eles estão destruindo com esse bioma, como nós vamos ver mais à frente. Camaradas, certamente essa é uma das maiores fake news, uma das mais descaradas. Todo mundo lembra que no auge da pandemia, em 2020, o agronegócio foi um dos poucos setores da economia brasileira que não parou as atividades, sobre a alegação de que era serviço essencial para combater a fome no Brasil e até no mundo. E, de fato, bateram recordes e recordes de colheitas e de exportação de commodities. Mas sabe o que eles fizeram, camaradas?
demitiram 185 mil pessoas nesse mesmo ano, sem pena e sem dó. Pelo censo agropecuário de 2017, no campo aí entre trabalhadores formais e informais, chegava a um total à época de mais de 15 milhões de trabalhadores. Desses 15 milhões, mais de 10 milhões estão ligados à agricultura familiar. Menos de 5 milhões ao agronegócio, camaradas. E recentemente, aqui no Maranhão, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos fez uma publicação com dados sobre geração de emprego formais de janeiro, fevereiro e março deste ano. E a conclusão, a constatação é que o Maranhão gerou apenas 2.800 empregos formais. E atenção, quem está à frente desse processo é o setor de serviços. O agronegócio ficou em último, não gerou nenhum emprego formal. E mais grave do que isso, camaradas, de acordo com esse próprio instituto, o agronegócio, nesses 3 meses, no Maranhão, demitiu 238 trabalhadores. Em Balsas, geraram aí em torno de, admitiram 4 mil, mas demitiram 3.800. Por quê? Porque o agronegócio combina trabalho precarizado, baixos salários, baixa remuneração, é o que paga menos entre todos os setores com alta tecnologia. E vejam bem, se não gera emprego, eles geram outro tipo de trabalho, que é o trabalho escravo. Os dados do painel de informações e estatísticas da inspeção de trabalho no Brasil fez um levantamento entre 1995 e 2020, nesse período aí de 25 anos, que coincide com o auge da produção do agronegócio, e identificaram que 55 mil trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho em condições análogas à escravidão. E a grande maioria desses trabalhadores estavam justamente ligados à cadeia produtiva das commodities agrícolas. Como assim gera emprego? Outra fake, gente. Esse pessoal, quando vem para cá, eles não trazem terra debaixo do braço. Eles vão ter que tomar de alguém. Pegar do Estado, dos indígenas, dos quilombolas, dos camponeses, da agricultura familiar para produzir commodities para exportação, porque eles são beneficiados com a Lei Candir, com isenção de impostos. Eles não estão preocupados em produzir para o mercado interno para saciar a fome do nosso povo. E à medida que eles vão se expandindo por essas terras, vai diminuindo a produção daquilo que é básico para a alimentação do brasileiro, daqueles produtos que são essenciais para a cesta básica, como o feijão, como o arroz, como a mandioca. Todo mundo sabe que 70% do alimento que vai para as mesas dos brasileiros vem da agricultura familiar. E ao diminuir essa produção, os preços vão lá para cima. E ao encarecer os preços, a população pobre não tem como comprar. Vejam bem, o especialista nesse estudo, que é o Porto Gonçalves, ele fala que em 1988, 24,7% das terras da agricultura no Brasil estava voltada para o cultivo de produtos que são essenciais para a cesta básica. Gente, 2018, essa área se reduziu para menos de 8%. Isso por quê?
porque ela foi tomada pela produção do agronegócio, e o agronegócio está preocupado em produzir milho, minério, soja para alimentar porcos na China, algodão, não está preocupado com a fome, de saciar a fome do nosso povo, até porque as commodities estão mais valorizadas, por isso que é mais interessante a exportação desses produtos. E ao diminuir a produção interna desses produtos que são essenciais para a cesta básica, a tendência é que o preço vai lá para cima. É a lógica do capitalismo, da oferta e da procura. Por isso que em 2018, o preço do arroz subiu 76%, o do feijão 68%. A gente está falando de dois produtos que são essenciais para a alimentação do povo brasileiro e dos maranhenses. E por isso mesmo, dados de 2022 mostravam que no Maranhão 63% dos lares que têm criança vivem em situação de insegurança alimentar. Gente, 70% dos alimentos que vai para a mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. Se não tiver reforma agrária, se não expropriar o agronegócio, se o agronegócio continuar se expandindo, não vai desenvolver o estado do Maranhão, vai desenvolver a riqueza desses grandes capitalistas e aumentar a fome do nosso povo. Gente, o agro não gera impostos para o Brasil. Muito pelo contrário, o Estado brasileiro se apropria dos nossos impostos, da classe trabalhadora, e transfere parte significativa para o agronegócio. Pegar o exemplo do Plano Safra. O valor do ano 2019 e 2020 foi de 225 bilhões de reais. Desse valor que foi destinado ao PRONAF, que é o Programa Voltado à Agricultura Familiar, que são esses que mais geram empregos, são esses que mandam para nossas mesas 70% da produção, foi de apenas 29 bilhões de reais. Para o PRONAMP, que é o Programa do Médio Produtor, foi menos ainda, 27 bilhões de reais. Agora, para o agronegócio, 134 bilhões de reais. E vejam bem, nesse mesmo ano, o que o Estado brasileiro arrecadou com as atividades ligadas ao agronegócio foi de apenas apenas 6 bilhões de reais. Veja, transfere 134 bilhões e arrecada 6 bilhões de reais. Gente, isso aí é 9 vezes menos o PIB de São Luís. Nós estamos falando aí do setor que eles consideram como motor da economia brasileira. Se descontarmos os valores previdenciários, essa arrecadação cai de 6 para 2 bilhões de reais. Gente, isso é menos do que o PIB da minha cidade natal, São José de Ribamar, que é mais de 2 bilhões de reais. Gente, isso é vergonhoso, mas atenção, tem mais coisa aí. Nesse mesmo ano, o agronegócio exportou 95 bilhões de reais. Muito disso passando aqui pelo nosso porto do Itaqui. E atenção, cuidado para não cair da cadeira, cuidado para não cair do sofá. Sabe quanto foi que o Estado brasileiro arrecadou de impostos dessas exportações? 16 mil reais. Vou repetir, você não entendeu errado. 16 mil reais, isso em função do benefício que esses grupos têm com a Lei Candir. Se você pegar esse valor e redistribuir entre os 5.570 municípios brasileiros, sabe quanto dá para cada um? Menos de R$3. Gente, o agronegócio não é o motor da nossa economia. O agronegócio é um fardo sobre as costas
da classe trabalhadora brasileira sobre as nossas costas. Essa é outra fake news que foi muito difundida no AgroBalsas. Gente, os dados falam por si próprios. Não existe agronegócio sustentável, porque tem a ver com a lógica do agronegócio, que é produzir para exportação, que é a expansão, que é a destruição. E aqui no Maranhão está se dando em função do Matopiba, que abrange 73 milhões de hectares de terra. Pegando aí o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E vejam bem, das 52 cidades que mais desmataram o Cerrado, 50 estão dentro do Matopiba, quase todas no Matopiba. Dados do ano passado, dos 5 primeiros meses do ano passado, revelam que só o Maranhão e Tocantins juntos desmataram 60% de todo o cerrado que foi desmatado no ano passado, que dá quase 3 cidades de São Paulo, só ano passado, camaradas. E mais, das 10 cidades, desculpem, que mais desmata o cerrado, 5 estão aqui no nosso estado, no Maranhão. Como eu já falei no início do vídeo, Balsas é a campeã. Mas também Mirador, que é a cidade vizinha a Balsas, está em terceiro lugar. Em terceiro lugar, camaradas. E qualquer estudo sério mostra a relação entre o desmatamento do cerrado com as ondas extremas de calor, as chuvas irregulares, as secas históricas e as enchentes. Tudo isso tem uma relação. E não existe Amazônia sem o Cerrado. O Plano Safra, a região que recebe a maior parte do Plano Safra é justamente a região sul. E dentro da região sul, o Rio Grande do Sul. Ou seja, o governo, a verba que o governo estava transferindo para esses grandes grupos não era para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, era para a destruição do Rio Grande do Sul. Camaradas, se a gente não conseguir derrotar o Matopiba, expropriar o agronegócio, se enfrentar com todos os governos e as instituições que beneficiam esses grupos, eu não tenho dúvidas de que é muito possível que o Brasil se transforme no Rio Grande do Sul nacionalizado. Essa é uma tarefa que está colocada nas mãos da classe trabalhadora, tanto do campo como da cidade. Chega de fake news.